Olá, como vai você? É um prazer tê-lo ou tê-la aqui nesse programa Inteligência Afetiva hoje. E o nosso programa hoje será sobre um depoimento de uma pessoa que veio voluntariamente contar a sua história, uma história triste de abuso e violência entre parceiros íntimos. Quero agradecer muito a ela por esta generosidade, por esta coragem de vir até aqui para contar a sua história. Então, fique conosco. Olá, não sei nem por onde começar, mas o meu depoimento tem o objetivo de ajudar mulheres como eu que viveram relacionamentos abusivos com pessoas narcisistas e perversas. Eu acredito assim que foi Deus que fez eu ter a consciência e a coragem de sair desse relacionamento, porque ele no início ele era um príncipe, tanto que todo mundo chegava para me falar que eu tinha acertado na loteria, porque ele é muito bem sucedido na cidade onde nós moramos, muito bem relacionado, só anda de terno e gravata, é muito bem quisto, não bebe, não fuma, não vai pra bola dia de sábado à tarde. Então é um homem que não te dá trabalho com drogas, com nada. Quero aproveitar essa deixa dela para comentar essa situação deste parceiro que surgiu parecendo ser um príncipe encantado. Eu tenho visto muitas histórias que começam exatamente assim, histórias de abuso, histórias, e aliás, existem até filmes que mostram isso. Atualmente a gente tem ali eu sei que tem aquela série Dirty John, não sei se vocês assistiram, né? Não vou falar onde, mas vocês devem saber onde vocês podem assistir uma série que conta exatamente uma história assim, de começa com um príncipe encantado. Então, gente, pessoas sinceras não se mostram como um príncipe encantado, porque príncipe encantado, eu sei que pode parecer absurdo, mas não existe. Então, quando você for abordado por alguém que parece tudo de bom e príncipe encantado, parece que caiu do céu, tome muito cuidado. E uma coisa muito importante, dê tempo ao tempo. Nesse sentido, muitas vezes, uma pessoa que tem dependência emocional, quando encontra alguém assim, fica tão apaixonado, fica tão encantado, que às vezes acaba acelerando todo o processo, porque acha que já pode confiar. Então, é importante que o tempo ajude você a concluir melhor quem é essa pessoa. Se te presenteia com muita coisa, eu realmente estava vivendo um sonho, na verdade era um pesadelo disfarçado de sonho. Então, quando foi a primeira vez que ele manifestou que ele era extremamente agressivo, extremamente raivoso, apenas 4 meses de relacionamento. Nós fomos para um casamento e ele simplesmente, a roupa dele tinha que estar impecável. E ele evitava me abraçar porque era um casamento dos amigos do trabalho e ele, para não amassar a roupa, ele não me abraçava. Então ele ficava só mexendo no celular, no Instagram, curtindo foto, conversando no WhatsApp, ignorando a minha presença que estava do lado dele. E eu fui reclamar disso. E quando eu fui reclamar, na mesma hora ele se levantou e falou, vamos embora. Que nós entramos no carro, ele começou a me chamar de safada, de puta, de que eu não tenho classe, que eu não era uma mulher à altura dele para estar com ele, que eu era uma mal amada, que eu era feia, que eu era gorda, que eu era velha. E eu peguei e falei assim, por que você está com tanta raiva de mim? Ele dizia, porque você também mexeu no seu celular, você ficou curtindo fotos no Instagram de pessoas que eu não conhecia. E eu falei, mas acontece que eu só quis reproduzir o comportamento que você estava tendo comigo, porque você não me deu nenhuma atenção no casamento dos seus amigos. Eu fiquei sozinha na mesa e você não me deu atenção. Aí ele conseguiu reverter a situação que eu estivesse errada. Vale comentar também essa parte que ela fala de que ele conseguiu inverter a situação para parecer que ela está errada. Isso é extremamente comum em pessoas que atuam de maneira manipuladora e que querem obter poder sobre o outro. Elas realmente ficam buscando argumentos que se nota que são falaciosos e elas não assumem a responsabilidade pelos seus comportamentos. Então, esse é um sinal importante
importante que tem o objetivo de invalidar a sua fala e o seu argumento. E ele foi avançando os sinais, todos vermelhos, isso já era de madrugada. E quando ele me deixou na porta da minha casa, ele me chutou, que era para eu descer do carro, e disse que ele não queria mais nada comigo porque eu não tinha nível para estar do lado dele, que eu era muito mal falada na cidade, que ninguém mais ia me querer e que eu ia ficar na vala por eu estar abrindo mão desse relacionamento. Ele, né, porque era ele que estava terminando. E eu tive força de descer do carro e entrar na minha casa. Ele me deu um gelo, um silêncio, porque eles são narcisistas perversos. Porque eles resolvem tudo na base do silêncio. Eles ignoram, eles bloqueiam, te dão assim um castigo tão severo por coisas tão pequenas que você faz. E aí eu entrava em desespero, porque eu ficava me questionando o que eu tinha feito de tão ruim, de tão pesado para receber um castigo a essa altura. O que a gente nota no relato dela, vários tipos de violência. E é interessante quando ela fala que ele deu gelo e ela ficou em desespero. Isso demonstra o quê? Que ela já estava totalmente refém da situação. Ela já tinha entrado com toda a emoção e já estava mergulhada nesse relacionamento. De tal modo que ela já tinha vivido toda essa violência e ela estava em desespero. Por quê? Por medo de perdê-lo. E aqui, claro, não é uma crítica a ela de modo algum. Imagina, gente, ela disse que ele atravessou todos os faróis vermelhos, olha o grande risco que ela correu, e ela sofreu violência uma atrás da outra, e pelo jeito, e o seu foco não era se separar dessa pessoa. Então aqui ela já demonstra um importante sinal de dependência emocional. E aí, quando eu estava na telha dele, eu acho que quando depois ele ficava com outra menina, não sei, e ele vinha pra mim. Aí voltava a me procurar, sempre com presentes bons, sempre com presentes caros. E chorava, dizia que me amava, dizia que estava sentindo muito a minha falta e que só tinha dado esse tempo porque era para eu aprender a lição, aprender a me comportar quando ele me levasse em eventos sociais. Pessoas que têm essa tendência a serem violentas, muitas vezes usam desse recurso. Depois de uma situação de violência, dá um certo tempo, essa pessoa então vem com presentes maravilhosos, sedutoras e afirmando que amam. Mas em seguida ela fala dessa questão de que só ficou nessa distância porque precisava que ela aprendesse a lição. Que isso? Assim, lição? Que lugar é esse que essa pessoa se colocou, que este homem se colocou, de dar uma lição nela, para ela aprender? Gente, observe o nível de autoritarismo, o nível de arrogância. E eu acabava cedendo, porque a parte sexual era muito boa, entendeu? Então, eu acabava me deixando manipular e me deixando envolver. E aí, a primeira agressão física, porque eu sofria todos os dias agressão verbal, veio com 1 ano de relacionamento. Olhem que interessante. Ela tinha vivido aquele momento com 4 meses de relacionamento em que ele foi violento, né? Ela tinha afirmado que ele a chutou do carro. E ela não considerou isso como violência física. Tanto é que ela disse que a primeira situação de violência física foi com 1 ano de relacionamento. Mas ela já tinha vivido isso. Então é muito interessante essa fala, porque também demonstra que muitas pessoas vivem violência física e não sabem. Vivem violência psicológica e não identificam. Então, por exemplo, algumas pessoas não sabem que o empurrão é violência física. Apertar a pessoa pelo braço, né? Tem gente que aperta no braço, aperta no rosto, algum lugar, a pessoa não identifica. Eu estava falando com um paciente meu que pegou a namorar aqui, né? Apertando no rosto, não sei, e deixou roxo. E ele não considerava que era violência física. Então, gente, vamos acordar. O nosso corpo é nosso, ninguém tem direito de fazer nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de toque que não seja um toque desejado ou que não seja um toque respeitoso. A gente estava numa casa de praia e eu tomo uma cerveja, até por conta disso eu diminuí, faço hoje um tratamento para não beber, porque ele me convenceu de que eu era desequilibrada, de que eu era alcoólatra, de que eu era tudo o que não presta. Ele conseguiu me convencer que eu tive que procurar psiquiatra, terapeuta, taróloga, procurei tudo quando foi tipo de ajuda espiritual. Célula evangélica, ia no centro espírita, tudo, porque ele dizia que eu não era normal.
Muitas pessoas passam por um processo que é lento e constante de lavagem cerebral, de tal modo que as pessoas de fato acreditam no agressor, na pessoa que é completamente transtornada. Então elas acreditam que elas é que são o problema na relação. Isso é bastante comum e a gente observa como o processo da violência acontece. E até que a primeira agressão veio na minha casa de praia só porque a minha mãe fez um comentário de que eu tinha muita sorte, que eu só encontrava rapazes bacanas que cuidavam bem de mim. Ele na mesma hora jogou a minha bolsa no chão e pegou o carro e foi embora da nossa casa de praia. Nisso que eu vou tentar impedir ele de ir embora, ele me deu um soco no peito e me chutou a barriga, me empurrou nos braços e me deu um chute nas costas. Isso porque eu estava tentando impedir ele de ir embora. E a minha família não viu que eu fui agredida, eu escondi isso, aí eu fui pro meu quarto chorar. Agora observe isso, a minha família não viu, eu escondi isso e fui pro meu quarto chorar. Olha a gravidade da situação. É outro comportamento bastante típico da pessoa que vive a violência. E por que a pessoa esconde? Imagina, ela estava com a família, a gente podia pensar assim, por que ela não denunciou aquilo para a família ajudá-la? Mas a minha hipótese é que a dependência emocional faz isso. Porque se ela conta para a família obviamente vai ficar contra ele e vai querer que ela termine o relacionamento. E ela não queria terminar. Ela não queria abrir mão daquele relacionamento. Ou seja, ela ia sofrer sozinha aquela dor. Não quer dizer que ela gosta de sofrer violência. Claro que não. Por isso o processo vai crescendo. Porque muitas pessoas não pedem ajuda, não contam para ninguém, vivem em total segredo todo aquele processo de violência que vai crescendo e até que às vezes se torne insustentável ou que a pessoa sofra um assassinato. Porque eu estava muito apaixonada por ele, muito envolvida, e não tinha coragem de denunciar. Aí ele foi embora, eu não consegui impedi-lo e eu me sentindo culpada, como se eu tivesse errado. E você que está nos escutando, homem ou mulher, se você sofre violência pelo parceiro íntimo, lembre-se, não tem nada que você faça que possa justificar desrespeito, humilhação, violência de qualquer tipo. Cuidado, a culpa pode ser uma grande aliada da violência e pode fazer com que a pessoa permita mais violência e fique cada vez mais nessa relação. E aí com 3 dias, porque meu peito ficou doendo muito, ficou muito roxo, aqui as minhas costas, o chute que ele me deu ficou também muito roxo. Aí foi quando eu resolvi fazer a primeira denúncia, porque ele não me procurou, né? Porque eles são punitivos, né? Eles destroem a gente com silêncio. Eles não querem resolver, conversar. Eles são silenciosos, eles ignoram, são cruéis. Aí eu percebia que realmente, como ele não queria mais, eu comecei a ficar com medo dele. Eu fui e fiz a primeira denúncia na Lei Maria da Penha. E aí acabou que eu me arrependi quando eu fiquei com... Porque ele voltou a me procurar e aí disse que me amava, que não sei o que não conseguia ficar longe de mim. E foi quando eu me arrependi e tirei a queixa. E ele chorava muito e ele dizia, mesmo que eu tenha me denunciado na Maria da Penha, eu quero continuar contigo. E porque eu te amo. Outro comportamento típico, tirar a queixa. Então, ela fez a denúncia, parabéns a ela por ter feito a denúncia, porque tem que ter muita coragem para fazer isso, tem que ter muita disposição e também a coragem de perceber que aquilo pode significar o final da relação. Então, ela foi e fez a denúncia. E observem, e aí ele volta novamente dizendo que amava, que não podia viver sem ela. Então, isso é o suficiente para baixar a guarda, para a pessoa voltar a se auto-enganar e entrar novamente na situação de vulnerabilidade diante da violência. Vocês não sabem quantas vezes já escutei essa história, essa situação da pessoa de tirar a queixa, porque o companheiro voltou dizendo que a amava. Mesma coisa, gente, se repete. Tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo também vão falar, nossa, isso aconteceu comigo igualzinho também. Eu me lembro agora de uma paciente, não sei se eu contei isso num outro vídeo, que aconteceu isso. Ela fez a denúncia e ele voltou dizendo que amava perdidamente e ela acabou retirando a denúncia e eles viajaram para Cancún. Ele queria comemorar a volta, eles viajaram para Cancún e lá ele deu uma surra nela, espancou violentamente, num país onde ela não conhecia ninguém, ele estava com os documentos dela, estava com o passaporte dela, olha isso, né?
o quanto a gente pode se tornar vulnerável e voltar para uma situação e dar muito mais poder para ele. Porque na medida em que ele consegue, a pessoa tire a queixa, ele fala, nossa, essa pessoa está nas minhas mãos, eu faço o que eu quiser com ela. E foi quando, a partir daí, ele me convidou para morar com ele, ele assumiu tudo de mim, eu saí do emprego que eu estava para trabalhar num local, no emprego que ele arranjou, que ele era dono. E nós começamos a morar juntos. Ele falou com meus pais e nós fomos morar juntos. E até então eu retirei a queixa, porque eu só me submeti a essas agressões, a esse relacionamento abusivo devido a problema de autoestima. Porque como o que eu mais quero era ter um filho, e eu hoje estou com 44 anos, na época, quando eu comecei a namorar com ele, eu estava com 41. Então, eu me submeti a ficar nesse relacionamento achando que eu sou velha e que eu queria ter um filho. E como ele havia me prometido, eu falei, é a minha última chance de ser mãe. Então, eu vou aguentar ficar nesse relacionamento, ele é mais jovem que eu, na esperança de construir uma família, de ter um filho. Agora vamos pensar, que tipo de família dá para construir com uma pessoa assim? Ter um filho desse homem talvez tenha sido uma grande sorte dela não ter tido esse filho com ele. Porque como seria ter um pai assim para o seu filho? Mas a pessoa envolvida em tudo aquilo, ela não consegue pensar nesse tipo de coisa, né? Ela não consegue refletir lá na frente o que pode significar essa decisão de ter um filho com alguém assim. E com isso eu fui sendo cada vez mais humilhada, cada vez mais menosprezada, e é péssimo, é uma coisa que vai aumentando, só vai crescendo. E é uma roda gigante, uma hora trata bem, uma hora agride, uma hora pune, aí me humilhava, me mandava embora do apartamento, dizia que eu era uma péssima profissional, porque ele, que era meu patrão, se tornou meu patrão, me dava cartão de crédito para eu gastar à vontade, mas no fundo era porque ele queria me controlar. Porque onde eu passava o cartão de crédito, caía no celular dele. Então ele sabia onde eu estava. Me isolou da minha família, me isolou dos meus amigos, me isolou de ter convívio com as minhas amigas, porque eu tinha que estar em casa. Muito importante essa percepção de que ele a isolou da família, dos amigos, né? Como ela tinha dito antes, ele a convidou para trabalhar com ele, para morar com ele. Então, de fato, ele fez um cerco de controle em relação a ela. Essa questão de isolamento é bem importante, muitas pessoas não notam. Muitas vezes este cônjuge ou companheiro começa a criar intrigas entre a pessoa e a família, entre a pessoa e os amigos. Gente, eu passei por isso várias vezes, de um cônjuge que criava intrigas entre mim e a minha melhor amiga. Ela está contando situações que eu vejo muito no dia a dia. E é claro que o isolamento tem o objetivo de não ter pessoas influenciando. Porque se a pessoa está isolada, ela não vai contar aquilo para outras pessoas e não vai ter alguém influenciando-a em relação a se separar dele. É esse o objetivo, controle e domínio sobre o outro. A gota d'água mesmo foi quando ele me agrediu pela segunda vez, né, no apartamento, porque eu fui fazer um comentário a respeito das atitudes dele, que eu me sentia muito sozinha no relacionamento. Ele chegava em casa, ele não me dava atenção, não me perguntava nada como tinha sido meu dia, só queria estar no celular. A vida dele era no celular, o tempo inteiro nas redes sociais, no WhatsApp, e eu fui reclamar que eu me sentia só naquele relacionamento. Então foi o suficiente para ele me agredir. E ele quebrou meu celular, quebrou meu iPad, quebrou meu pé, e mesmo eu mancando, ele não teve coragem de fazer massagem. E aí foi quando eu vi que realmente eu tinha que sair fora, mas eu não tinha coragem, não tinha forças. Eu comecei a me planejar, a me conscientizar de que eu estava num relacionamento abusivo e que mais cedo ou mais tarde ele ia me matar. Com isso passaram-se 2 anos e meio e eu só consegui sair há 8 meses atrás. Então hoje... É isso mesmo, gente. É isso que ela fez. Ela começou a se planejar. É assim mesmo que a gente orienta as pessoas quando me procuram no consultório. Se você não tem coragem, se você não tem condição de sair, não tem problema. Comece a planejar, comece a fazer passo, mais outro passo, para que você tenha as condições para sair desse cativeiro. Porque a situação, esse processo, leva a pessoa a ficar dentro de um cativeiro. E o maior cativeiro está aqui dentro. Então a pessoa, no momento em que ela começa a se libertar aqui dentro, ela começa a se libertar lá fora. Eu estar dando esse depoimento para ajudar outras mulheres me machuca ainda, porque eu revivo essa situação. Eu tenho medo de ainda ter sentimentos por ele, sabe?
Eu já tô com uma outra pessoa, mas essa outra pessoa nem imagina o que eu passei. Mas ao mesmo tempo que eu sofri muito, foi muito intenso. Tinha sentimento. É uma confusão. Sim, e esse sentimento mistura também muito com a dependência emocional. Então, quando uma pessoa é dependente emocional do outro, ela vai saber o quanto ama, se ela precisa dessa pessoa. Então isso é mais um ingrediente para tornar essa situação confusa. Que tamanha que você não sabe realmente que tipo de sentimento você está vivendo. Mas dói muito. Eu fui para psiquiatra tomar Rivotril, que era para poder não entrar no embate com ele, não bater de frente com ele, porque só ele tinha razão. E era o tempo inteiro me humilhando, porque ele que bancava tudo, que eu não tinha dinheiro, que eu era uma peça profissional, que ninguém ia me querer porque eu era uma velha. Então, ou seja, ele me destruía todos os dias. Até que um dia, quando ele foi trabalhar, eu arrumei minhas coisas, eu comecei a arrumar minhas coisas aos pouquinhos. Eu não tinha nem mala, porque se eu arrumasse na mala, ele ia ver. Aí eu comecei a colocar minhas roupas dentro de saco plástico de supermercado. E aí, quando foi um dia que ele saiu para trabalhar, ele me agrediu numa quinta, não foi trabalhar na sexta, com medo que eu denunciasse ele, me manteve preso em casa, junto comigo, passou sábado e domingo também comigo, mas e aí, quando foi na segunda-feira que ele foi trabalhar, eu aproveitei para ir para a delegacia e fazer a denúncia, já com todas as minhas coisas no carro. E foi muito difícil, porque já estava quase sumindo todos os rostos, né? Meu pé já estava enfaixado, a minha família nem me viu nesse estado. E eu consegui sair do apartamento, mesmo gostando muito dele, mas com coragem eu consegui sair. Depois nós conversamos e eu não falei para ele que tinha denunciado, mas eu estando na casa dos meus pais, foi quando eu falei para ele que eu não queria mais, que eu estava me sentindo muito maltratada, muito humilhada. Ele, há 6 meses antes, ele, como uma forma de me punir, ele chegou pra mim e disse que não queria ter filho comigo, porque eu não era digna de ter um filho com ele, porque ia ser só problema, que ele não ia ter orgulho de ter um filho comigo. E aí foi quando realmente eu fui vendo que eu estava com a pessoa errada. Então eu consegui terminar, consegui sair. O que eu dou de dica é que logo no início é muito difícil, porque ele vem, ele procura, pede pra voltar, encontra, e você cede. Aí tem a relação sexual, aí reaviva tudo de novo, mas depois você para pra pensar que aquilo de novo é só uma capa, depois ele vai voltar a te humilhar, vai cercear a tua liberdade, vai te colocar pra baixo, tua autoestima pra baixo. E aí eu comecei a me proteger e hoje meu contato é 0, eu troquei de número de celular, ele não sabe onde eu trabalho, eu não frequento os mesmos lugares que ele. Essa questão que ela traz do contato 0, exatamente, é fundamental, né? Porque ela mesma nota aí, vocês ouviram, né, que existe ainda um certo vínculo. Se é o vínculo do afeto, se é o vínculo da dependência, como saber? De qualquer modo, esse vínculo que existe é o risco da recaída, de voltar para trás e viver todo aquele pesadelo de novo, que aliás que ela chamou de pesadelo lá no começo, né? Então, essa dica é muito importante, de contato 0, da pessoa não ter como localizá-la, se possível, não saber onde trabalha, onde mora. Ele foi já intimado, ele está respondendo criminalmente na Lei Maria da Penha. E eu não pedi nenhuma indenização, nada de dinheiro. Mesmo eu ter arranjado um emprego agora, fiquei 6 meses sem renda nenhuma, só meus pais me ajudando, mas eu não pedi nenhum tipo de indenização, porque os narcisistas, assim, perversos, eles querem que tu precise deles para poder eles te humilhar ainda mais. Então eu fui forte, não abri mão da minha dignidade e consegui realmente sair desse relacionamento. Então eu digo para vocês, mulheres, tenham consciência quando vocês estiverem num relacionamento abusivo e procurem sair enquanto é tempo, porque vocês podem pagar com a vida. Eu hoje faço trabalho voluntário com mulheres que são vítimas de violência doméstica, porque a minha intenção é dar força e levantar a autoestima dessas mulheres que passaram pelo mesmo que eu. Eu espero ter ajudado alguma mulher que esteja me ouvindo. Um beijo
Eu só posso parabenizar a nossa amiga que está aqui hoje, conversando e trazendo essa história, pela coragem, por todo o processo que, apesar de ter sido tão sofrido, que ela conseguiu superar. Sou muito grata por ela ter vindo contar a sua história de maneira tão sincera. Desejo que você tenha aprendido algo nesse depoimento hoje e viva um relacionamento afetivo a dois, pleno, realmente amoroso. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer. E se você ainda não se inscreveu, então por favor vá até lá, se inscreva no canal, porque isso faz com que o Google valorize o canal e apresente esses vídeos para outras pessoas. E a gente sabe que tantas pessoas todos os dias vivem violência, um sofrimento atroz. Deixe seu comentário. Se você quiser contar a sua história, entre em contato conosco para também fazer o seu depoimento. E se você achar que esse vídeo ajuda alguém que você conhece, compartilhe com essa pessoa. Foi um prazer imenso estar com você hoje. Tudo de bom. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.